Você insiste Nossa. muito nisso, né? Que inclusive nas comissões, assim. Ah, mas aqui o artigo tal do regimento. Essa semana eu tive um embate com o Hugo Mota. Aham. É um embate leve, mas ainda assim um embate, né? Porque é uma coisa simples, né? Num projeto você tem a leitura do relatório, a discussão e aí o encaminhamento. Encaminhamento, 2 falam a favor, 2 falam contra. Digamos assim, supostamente você tem a discussão, da discussão em tese, né? Claro. As pessoas se convencem de alguma coisa, ninguém se convence de nada, né? Passou a discussão, todo mundo tem a mesma opinião no encaminhamento. Mas no encaminhamento seria, você falou depois da sua opinião já formada, né? Você Certo. não quer mais convencer ninguém, você está Encaminhando o seu voto. o seu voto, exato. E passou a fase de discussão e o Hugo Mota pulou direto para votação, A né? gente deu. Sem o encaminhamento. E aí eu falei, presidente, encaminhamento, né? Questão de ordem, encaminhamento, né? Aí ele, eu tava fazendo por economia processual. Eu falei, não, mas eu falei, não existe economia processual de processo legislativo. O processo legislativo é uma garantia que a minoria tem, seja de atrapalhar, de atrasar para ganhar tempo, para ter pressão popular, que é uma coisa que eu faço muito, seja para, de alguma maneira, a sua opinião influenciar o voto da maioria, Claro. que ele não tem, porque ele é de oposição. Os deputados que se encontram a favor permaneçam como estão. Permaneçam como se encontram. Então, é prática, assim, porque as discussões, né, como a maior parte do Congresso vive de emenda, a discussão é só uma encheção de saco, né? Porque assim, a votação ele já decidiu. É muito Claro, triste já vai isso. pronto, né? O que, falando de emendas, a fatia do orçamento desse ano destinada às emendas parlamentares supera 60 bilhões de reais. Se a gente for dividir esse valor por todos os parlamentares do Congresso, dá uma média de pouco mais de 100 milhões de reais para cada um, só nesse ano. E aí eu fui ver quanto você gastou desde que você foi eleito, entrei no portal da Transparência, qualquer um pode fazer isso. Desde que você tomou posse, então, fevereiro de 19, né, 7 anos atrás, você teve de emendas efetivamente pagas 134 milhões de reais, o que dá uma média de menos de 20 milhões por ano, né? É uma posição muito diferente da maioria dos seus colegas e, de alguma maneira, é também um exemplo de que, ok, as emendas servem como um mecanismo de reeleição mais fácil, mas você se reelegeu com uma votação muito expressiva sem fazer o uso desse artifício, né? Na verdade, quando eu não tinha emenda e não era deputado, eu tive mais voto do que na reeleição, né? Certo. Então, a emenda é absolutamente irrelevante para minha reeleição. Ninguém vota em mim porque eu mando recurso para o município, mesmo porque todo município tem uma região que é capitaneada por um deputado que vive daquela região. Certo. Então, eu sempre vou mandar menos do que... Porque eu sou votado em todos os municípios do estado de São Paulo. Então, eu sempre vou mandar menos, porque eu distribuo muito mais do que qualquer outro parlamentar. E as minhas indicações são das emendas impositivas, né? São daquelas emendas que você consegue ver, que está no portal da Transparência. Isso, né? dentro do que é A possível de enxergar. A maior parte, você fez a divisão aí de 120, né? Hoje, né, a impositiva, aqui você tem o dever de transparência, que todos os parlamentares indicam, independentemente de votar com o governo ou não, estão em 40 milhões, né? Então a gente está falando aí da maior parte das emendas são pagas para quem é da base do governo, sem a gente saber que elas são pagas. Claro. Né? Sequer dá para ter uma diferenciação de saber quem está recebendo ou quem está recebendo mais, porque quem recebe mais recebe fora do orçamento das emendas impositivas. O orçamento secreto era por uma rubrica que era a emenda de relator, RP9. Agora só passou para RP8, que é a emenda RP6, que é a emenda de comissão. Então, assim, mudou uma assinatura, assim. Claro. Na prática, a gente não sabe para onde o dinheiro está indo, a gente não sabe quem está indicando, a gente não sabe quem está recebendo e por que está recebendo, né? E isso também não é só para não ter transparência para a população. É para não ter transparência para os próprios deputados. Para o próprio jogo político. Porque senão um líder vai falar para o governo, por que o líder do PSD recebeu mais do que eu? Isso, aí você vai criar problemas internos. Claro. Né? Então, ele não é secreto à toa. Só que é importante a gente diferenciar aquilo que a lei impõe, né, das emendas todos os anos para os parlamentares. Hoje, quando eu entrei, eu acho que as emendas impositivas eram de 15 milhões de reais por ano. Hoje está em 40. Né? Então, assim, menos de uma legislatura, mais do que dobrou. A impositiva. Sim. Né? O orçamento secreto, muito mais. E essa é uma indicação que, como eu coloquei para você, é transparente e que
tá previsto que você precisa fazer, e eu confesso para você, tá? Acho que isso pode deixar um pouco triste as pessoas, as instituições para as quais eu envio emendas, mas é um pouco sacal ter que ficar... porque, óbvio, você faz a indicação, aquela indicação está vinculada ao seu nome. Claro. E você precisa ir lá e você precisa fiscalizar, pelo menos no meu caso, porque, né? Primeiro que eu não quero que tenha nenhum roubo, Sim, né? E óbvio. segundo Sim. que se tiver um roubo, eu morri. Você- né? é claro. Tem que entender se a Eu verba ser- está sendo eu- aplicada, É né? a eu serei sua pauta, trucidado, sua bandeira. E esse é um trabalho que eu não deveria estar fazendo. Eu deveria estar 100% focado em leis e fiscalização. Ainda mais porque eu trabalho primeiro de elaboração de leis, quando você vai fazer bem feito. E é difícil porque nem o Congresso, nem o Executivo tem a estrutura de análise de impacto de projeto, né? Então você tem uma projeção do quanto vai gastar ou do quanto vai arrecadar, mas não existe um estudo prévio sobre o que aquele projeto, se transformado em lei, vai ocasionar na realidade brasileira. Em né? nenhum caso existe esse... Não tem análise de impacto prévio. Existe em casos excepcionalíssimos análise de impacto posterior. E assim, e ainda é exceção da exceção. Então a Que gente loucura. sempre faz tendo como paralelos, né, outros países, que claro, em qualquer análise seria um elemento, mas não um dos únicos elementos, né? Para, de certa maneira, fazer uma adequação para cá. Então já é uma coisa que demanda muito tempo e muito trabalho, porque sequer existe essa prática e essa imposição legal, que para mim é uma coisa básica, né? Você se dá esse trabalho. Exato. Só de você ler todos os projetos e todas as notas técnicas sobre os projetos das comissões e do plenário, já é um baita de um trabalho. Eu entendo o porquê que boa parte dos meus colegas Não lê. estão costumeiramente bem-humorados. Porque eles não têm esse trabalho. Claro. Né? Bom, quando você tem esse trabalho, é um negócio extremamente gastrite. estressante. É chato. É um negócio... boa parte dos projetos ainda, você discorda, mas não é nem os que você discorda. Um grande período do ano passado, como a gestão do Hugo Mota é uma gestão que ele não tem uma agenda própria, né? Então ele não tem um legado, né? Uma pauta que importante que ele coloca o Congresso para discutir. Pode ser uma pauta que eu discorde, mas uma pauta importante. Como não existiu isso no ano passado, era basicamente projetos pontuais do governo, e o governo também não teve grandes projetos, nem o ânimo de ser contra eu tinha, porque era uma coisa tão sem sal, eram coisas tão sem graça, e que dava o trabalho de analisar, e que muitas vezes pela ementa parece uma coisa boba, mas mesmo quando parece uma coisa boba, você precisa ler, porque pode ser que tenha um jabuti, Claro. né? Pode ser que tenha uma coisa que não tenha nada a Sempre ver. tem. Então assim, eu preciso ler, apesar de eu... e eu me lembro, né, a gente tá na época de carnaval, o primeiro projeto que a gente aprovou urgência no ano passado, que foi a primeira urgência da gestão do Hugo Mota, foi a urgência do Dia do Axé. A gente tem um quadro no Rivonil sexta-feira que é o Como Vota Deputado, que a gente avalia só projetos de lei nessa linha, assim. E aí eu sou obrigado a ler o projeto do Dia do Axé, porque pode ser que tenha alguma coisa que não seja só Claro. criar o Dia do Axé. Claro. Mas assim, aí você lê, assim, eu não tenho sequer ânimo pra falar assim, gente, pô, né, o nosso esforço, ainda mais numa urgência, porque ele tinha prometido, não vai, só coisas realmente muito importantes vão ter a urgência aprovada, porque eu quero prestigiar o trabalho das comissões. Aí a primeira coisa muito importante foi o Dia do Axé. Eu falo, gente, né? Discurso e prática. Nós temos várias urgências acontecendo e as comissões também continuam esvaziadas.